Hoje eu quero falar com você sobre a magnitude do movimento MAHA, tá? Make America Healthy Again. Fazer uma avaliação da força real, o poder político, econômico e social que estão propelindo as mudanças em andamento com relação à questão do TEA, pontualmente falando. Então, quer dizer, é sempre bom dimensionar o volume d'água que vem nessa onda, tá? Porque grandes estruturas estão sendo acionadas e grandes somas de dinheiro já estão saindo do erário dos Estados Unidos para cumprir as metas estabelecidas pelo movimento MAHA. Então, vale a pena a gente se manter atualizado nessa questão, certo? Bom, é óbvio que as práticas na área da saúde sempre seguiram e vão continuar seguindo a regra follow the money. Certas coisas nunca mudam. Tudo, seja vício ou virtude, desde os grandes malefícios até os grandes benefícios. Tudo isso precisa de recursos materiais para serem concretizados, né? Ou seja, investimento, grana, certo? Então, como eu falei, é útil dimensionar o volume d'água que vem na onda Marra. E é o seguinte, por trás do movimento Marra tá o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que é encabeçado pelo Bob Kennedy Jr. Esse departamento conta com o seguinte, 82 mil funcionários e um orçamento anual de 1,7 trilhão, com T, de dólares. Então, repetindo, 82 mil funcionários e 1,7 trilhão de dólares para gastar todo ano. Olha o contexto. Esse valor é um terço do orçamento federal inteiro. Um terço do orçamento federal. E representa 7% do PIB dos Estados Unidos. Quer mais contexto? Pensa que isso aí é mais que 2 vezes maior do que o orçamento do Pentágono, que é de 753 bilhões de dólares. Então, a gente está vendo, né, que os agentes do Estado americano estão posicionados para resolver a parada, certo? Posicionamento ali não deixa muita dúvida. Agora, o presidente Trump tem declarado repetidamente que a saúde é assunto de segurança nacional, corroborando todo esse posicionamento, tá? E nesse quadro, o TEA figura bem no centro dessa questão da saúde por conta disso aqui, ó, tá? Então, o TEA, o autismo, é a menina dos olhos da administração americana na área da saúde, certo? E para entender o porquê disso, a gente vai examinar essa imagem que eu acabei de colocar com o devido cuidado, tá? Primeiro, tenha em mente que um estudo padrão ouro é caracterizado pela precisão diagnóstica, tá? Que serve como ponto de referência para medir o desempenho de um novo teste. E aí você pode construir conhecimento com integridade, tá? Então, com isso em mente, em 1970, um estudo padrão ouro foi feito nos Estados Unidos e mostrou que uma em cada 10 mil crianças tinham TEA. Em 1984, outro estudo do mesmo tipo mostrou 3,5 casos TEA em cada 10 mil crianças. 36 anos mais tarde, em 2020, era um caso TEA em cada 36 crianças. E aí, em 22, o estudo padrão ouro mais recente mostra um caso TEA em cada 31 crianças. Olha, vamos lá. A incidência do TEA
em meninos é 4 vezes maior do que em meninas. Quer dizer, de cada 20 meninos, um é diagnosticado com TEA. E, para finalizar, pensa que 26,4% dos casos TEA são casos severos, não verbal, não treinado para ir no banheiro, pessoas de baixa autonomia que demandam suporte constante e continuado. Então, no total, o desafio que a gente tem que lidar é enorme, certo? E por isso o investimento também é enorme, ok? Então é o seguinte: o plano do Bob Kennedy foi revelado recentemente em uma entrevista com o Dr. Phil, que deu uma audiência gigantesca. E basicamente é o seguinte: o Bob vai atribuir 1 trilhão de dólares por ano durante 10 anos para resolver o problema do TEA até 2035. Tá? Isso está agora publicamente sabido. Tá? E a pergunta-chave aqui é a seguinte: para onde vai tanto dinheiro? 1 trilhão de dólares todo ano? Como é que esse dinheiro vai ser distribuído? E para responder essa pergunta, basta a gente observar que a promessa do Bob Kennedy é redirecionar o financiamento da pesquisa, que é uma correção na base da política de saúde, que, segundo o secretário, é uma exigência da saúde pública, certo? E nesse contexto, a primeira providência do secretário, que já se encontra em andamento, é desmascarar a narrativa de que o autismo é genético, tá? Desmascarar essa narrativa. Por quê? Porque o modelo baseado em genes é cientificamente falho, além de ser obstrutivo e perigoso, que há décadas vem prejudicando a agenda de pesquisa sobre o autismo e canalizando bilhões de dólares para estudos que ignoram o fator mais óbvio por trás do crescimento do TEA, ou seja, o ambiente em que as crianças se desenvolvem, tá? Ter ignorado esse aspecto. E sem falar que nenhum, é responsável por mais de 1% dos casos de autismo. Mesmo na interpretação mais generosa que se encontra em estudos de associação de genoma inteiro. Então, a ideia de que o autismo é genético é completamente falsa. E o Departamento de Saúde dos Estados Unidos está ciente disso. Então, a gente sabe do que isso está acontecendo. Então, consequentemente, se o movimento não se alinha ao modelo genético, é evidente que sobra o modelo epigenético. E, portanto, o investimento vai para pesquisa e métodos epigenéticos de tratamento. Quer dizer, formas que se mostram capazes de modificar a expressão genética e induzir a diferenciação celular no sentido do neurodesenvolvimento da criança, que é objeto do transtorno. Por isso é que chama transtorno do neurodesenvolvimento. Esse é o objeto, tá? Então, é o seguinte, vale pontuar que a ciência epigenética, que agora está recebendo a devida atenção e recursos, tá? É de fato insuperável. Você não consegue superar. Porque a ciência epigenética remonta ao processo natural de diferenciação e especialização celular. Quer dizer, a epigenética é ontológica ao organismo complexo. Ela opera a existência do organismo complexo. E quanto mais complexo, mais o organismo depende da epigenética para se desenvolver. Certo?
né, neurológica. E adivinha quem está no topo da complexidade neurobiológica? Você, eu, o ser humano está no topo. Então, obviamente, a busca pela saúde humana deve ser orientada por meio da epigenética, certo? Agora, o mais importante dessa conversa é entender a base conceitual da epigenética. Porque aí você pode interpretar as variadas formas e mecanismos ambientais que atuam para alterar a expressão genética. Como assim? Respira. Olha, a expressão genética é essencial para a diferenciação celular, certo? Que é o processo através do qual as células se especializam em diferentes tipos de célula, dependendo do ambiente celular. É isso que faz a complexidade do organismo. Quanto mais especialização, mais complexidade. É uma cadeia que vai se construindo, ok? E esse processo de diferenciação celular envolve a ativação ou inativação de genes específicos, que determina então o destino e a função das células. O que a célula vai fazer? Depende dos genes que foram ativados ou desativados, certo? Então, basicamente, essa regulação gênica funciona como um interruptor que liga e desliga os genes. Isso controla quando e onde os genes são expressos, certo? Para ilustrar, pensa no caso emblemático de células ósseas que se diferenciam em células de gordura no ambiente espacial quando são lançadas em órbita. Se você está boiando no espaço, você não precisa de ossos, correto? A célula sabe disso. Então, do osso para a gordura tem 180 graus. São polos, certo? E a gente tem aí um leque de diferenciação entre os polos. Diferenças de alta granularidade, que são determinadas pelo ambiente. Quer dizer, as células do olho, do cérebro, do fígado, da espinha dorsal, etc., etc., cumprem papéis completamente distintos que são definidos pelo ambiente que abarca a célula, ou seja, são epigeneticamente determinados, certo? Assim é. E como eu venho falando, por conta disso tudo, agora é uma ótima hora para a gente repensar o tratamento das crianças autistas, né? Tanto por uma questão de integridade científica, como por razões profissionais, porque o dinheiro mudou o itinerário. Agora a bola da vez é a epigenética. Então, realmente vale a pena estudar e se aprofundar no tema. É isso.